ligar para ver o tempo que você filma aí. Eu vou lavar, né, limpar a escova. A gente vai ter aqui, pessoal, a parte de aguada para poder fazer. Aqui é que eu acho que pode misturar as duas, mas vamos tentar assim mesmo. Trabalhei só a água pura primeiro. E agora vou trabalhar aqui a tinta, ó. Vou usar a tinta amarela para poder pintar aqui. O que acontece? Se você quer que a tinta venha perdendo intensidade, você precisa misturar ela com água. Se você misturar diretamente no godê, ela vai ficando mais clara, isso é óbvio. Mas nem sempre dá para você fazer esse efeito somente no godê. Em alguns momentos você tem que fazer isso na própria pintura. Então você dá a pincelada com a quantidade de tinta mais viva, né, mais acesa. Depois que você começa a espalhar a tinta, você bota água limpa no pincel e vem dando a pincelada para a tinta e perdendo a intensidade. No caso era para estar uma área menor aqui, eu acabei deixando a área um pouquinho grande ainda assim. Ó, até aí tá tranquilo. Só que eu vou pegar um pouquinho da tinta da água limpa para poder trabalhar o restante. Ó. Daqui eu posso pegar a própria tinta, ó, vem puxando para deixar o efeito mais aguado aqui na ponta. Enxuga o pincel, pega a água limpa e vem aqui para a ponta que já dá mais uma aguada. E assim vai repetindo o processo até chegar à cor branca. Essa daqui agora, eu não passei água nenhuma, tá? A amarela aqui, ó, granulou um pouquinho do papel. Pode ser porque o papel já é um pouquinho velho. Alguns efeitos não ficaram como eu esperava. E agora eu vou trabalhar com o azul aqui no papel seco. Estou molhando diretamente aqui, ó, para poder vir no papel seco. No caso, não tem pincelada com água nenhuma aqui no pincel. Está sendo direto aqui na tinta que eu comecei a fazer. Quando o pincel está seco, se você dá uma pincelada muito rápida, ele faz textura. Ó, puxando a tinta aqui com a água, ó, como vai ficando mais claro na ponta. Então você tem a cor um pouquinho mais viva lá no fundo e a cor um pouquinho mais aguada, porque eu utilizei a água limpa no caso, a água pura. Essa segunda etapa aqui do vídeo eu já vou falar um pouquinho sobre essa questão das cores, né? Fazer a mistura das tintas, deixar mais aguado e tal. Tem uma paleta de cores que eu vou mostrar aqui também, que é chamado de círculo cromático. No caso, o círculo que eu fiz aqui não está perfeitinho não, mas vai dar para utilizar ele. A gente vai ter aqui a pincelada inicial. Mesma coisa, pegar um pouquinho de água e aí vem puxando. Pegar um pouquinho mais do tom do marrom para trabalhar aqui na borda e não deixar o recorte tão visível. Vai ter esse efeito. O último que eu vou trabalhar aqui, trabalhar o efeito com a cor preta. Preta é uma cor bem forte para poder trabalhar. Bora ver o resultado que a gente consegue aqui com ela. A intensidade da cor preta é bem estourada. Aproveitar aí que tem bastante água para poder puxar. Ó.
A gente tem esse efeito aí para poder gerar tipo degradê na aquarela. E quanto mais água limpa você usar, mais degradê vai ficar o efeito. Até que ele se perca totalmente no branco. Certo? Então, a aquarela você tem esses caminhos aí para poder dar um efeito de gradiente ou dar um efeito de degradê. Certo? Sendo que aí tem o seguinte, a gente vai fazer a mistura das cores primárias, né? Amarelo, azul e vermelho, no círculo cromático. E aí vai fazer a mistura em cima dessas cores. Seria semelhante a isso daqui, ó, chamado de círculo cromático. Isso daqui te ajuda a você entender como trabalhar um pouquinho melhor com as cores. Você vai fazer as esferas e na área dessas esferas você vai deixar elas meio com as pontas triangulares, digamos assim. O que eu quero dizer com pontas triangulares? Vou explicar melhor isso daí para daqui a pouco não estar igual a Chaves dizendo que é para fazer uma bola quadrada. No caso, você vai ter uma cor aqui, outra aqui embaixo, formando como se fosse um triângulo. Tá? E aí, dentro dessas cores, você vai trabalhar, ó, a pintura. Aí, a tonalidade que eu usei aqui, eu vou trabalhar nessa daqui do lado. A tonalidade que eu usei aqui, já vou puxar para cá. Você vai perceber que já tem uma variação de tom. Nessa daqui eu vou dar uma segunda camada, depois que secar, para ficar um pouquinho mais aceso, certo? O mesmo processo eu vou fazer aqui agora no vermelho, só que antes de vir para o vermelho eu vou vir logo aqui para o outro lado. Sempre usando a água limpa. Trabalhar aqui, ó. Eu passei aqui primeiro para ver a intensidade que a cor ia me dar. Não pode ficar tão aceso assim, mas também não pode ficar apagado demais. Segunda aqui, ó, tem que estar um pouquinho mais acesa do que essa daqui da pontinha. Então a gente tem aqui as 3 tonalidades do amarelo. Agora eu vou trabalhar com o vermelho. Puxar mais da tinta aqui, ó. Poder trabalhar aqui o vermelho. Esse vermelho é um tom de magenta, tá? Não é um tom exatamente de vermelho sangue. A gente não trabalha a tonalidade do vermelho sangue, a gente trabalha magenta. Magenta é uma tonalidade de vermelho um pouquinho mais escura. Que é misturado com o tom amarelado, você vai ter uma tonalidade de laranja. A mistura no papel nem sempre ela vai te dar os tons certinhos, tá? Que acontece essa questão do granulado da cor. Por exemplo, ó, o vermelho, ele quando mistura com o amarelo, ele granula um pouquinho. Então você não tem uma tonalidade tão pura, digamos assim. Se você misturar diretamente no Godet, os tons vão ficar diferentes. Eu vou fazer essa experiência aqui para vocês poderem ver o que eu estou falando. Para poder deixar o tom mais claro, é tirar o excesso de água, que aí você vai ter isso daí. Por exemplo, eu vou pegar aqui um pouquinho do vermelho e um pouquinho do amarelo. Misturar aqui diretamente no Godet. Ó, a tonalidade que eu tenho aqui, ó. Você vê que ela fica diferente de um para o outro.
Então até isso daí gera diferença na hora de fazer a pintura. Se você quiser a cor mais fidedigna, pode ser mais interessante fazer a mistura dela direto no godê e depois vir para o desenho. Tá? Vamos para a cor azul aqui agora. Nota que essas misturas aqui também, tá? Eu estou fazendo com papel seco. Tá? Você pode fazer a mistura com papel úmido e com papel seco. No caso aqui eu estou fazendo com papel seco. Mesma coisa aqui, ó. O azul em cima do amarelo. Eu vou ter uma tonalidade de verde azulado. Com a quantidade de água menor, vou ter outra tonalidade aqui, ó. A gente vai ter um verde azulado e um verde amarelado. A mesma coisa aqui para o roxo aqui embaixo, que vai ficar mais vivo, vai ficar mais violeta, digamos. A granulação ficou um pouquinho maior ainda. E aqui a gente vai ter um tom mais vinho. Vou pegar um pouquinho mais do azul aqui. A quantidade de tinta azul ficou muito pouca. Então a gente tem esses efeitos aqui, ó, para poder trabalhar com as pinturas, certo? É importante ter essa noção dessa mistura para poder fazer as coisas de uma forma que fique legal. Deixa eu pegar um pouquinho mais de marrom aqui. A gente vai fazer uma pintura de uma pequena paisagem. Aproveitar esse trecho daqui todo. Fazer uma pinturazinha aqui de uma paisagem. Pronto. As linhas estão bem fraquinhas, não tem problema isso, tá? Que aqui na pintura você vai ver como é que vai ficar. E aí você vai ter a opção de refazer. Certo, eu vou começar trabalhando pelo fundo. Começar trabalhando uma tonalidade de céu ali no fundo. E não é esse pincel aqui não, tenho que usar o pincel chato, um pouquinho maior. Esse daqui não vai dar nem pro cheiro. Pegando um pincel chato aqui, um pouquinho maior. O azul, bastante aguado. Dá pincelada aqui, sempre em um sentido uniforme, tá? Vou pegar agora a água limpa para aproveitar o finalzinho aqui, ó. Acho que esse papel eu deixei muito tempo ele parado lá no curso, ele tá granulando pra caramba aqui na ponta. Mas vamos lá. A gente vai ter ali o efeito da arvorezinha. Para a arvorezinha eu vou usar só a tonalidade de verde claro. Aquele verde que logo no começo eu botei aqui. Que meio para umedecer o papel e a área que me interessa.
deitando aqui um pouquinho o pincel para espalhar bastante a tinta verde. Que vai ter uma montanhazinha aqui do lado. Pronto, o verdinho ali mais claro ficou como eu quero. Agora eu vou dar uns efeitozinhos aqui. Fazer uma gracinha aqui para ver se dá certo. Tem coisa que a gente só aprende na pintura quando a gente faz umas firulazinhas assim para ver o resultado que a gente tem. O pincel aqui na ponta, papel aqui na ponta, granulou muito. Aí vai ser um pouquinho de tempo para eu entender porque algumas granulações como essa ocorrem nesse nível assim. As pinceladas aqui para a árvore, ó, como o pincel já está com uma certa quantidade de água, o papel já está com uma certa quantidade de água, eu estou dando a pincelada só para encharcar as áreas de baixo, que eu considero a área de sombra, para a tinta poder escorrer. Só que a área ali está realmente muito granulada. Eu não sei explicar por que ficou assim. O que eu penso é o tempo que esse papel ficou parado lá no estúdio. A gente vai ter as outras partes aqui da montanha para poder fazer. Vou usar um pouquinho de verde e de azul. As pinceladas meio corridas aqui. Tem aqui embaixo o chão. Eu vou puxar um pouquinho mais de água e usar o verde mais claro para poder misturar aqui, ó. Lembrando uma coisa importante, tá? A aquarela não quer dizer sempre quanto mais água, melhor. Tem alguns efeitos que a gente pode trabalhar com o pincel um pouquinho mais seco. Trabalhar aqui embaixo como se fosse um efeito para um rio, riacho, alguma coisa assim. A gente vai ter que ter o tom um pouquinho azul também para trabalhar. Aqui ali na bordinha. A gente vai ter esse tomzinho assim da terra, né? Terra queimada.
Pegar um pouquinho do amarelo. Espalhar aqui primeiro. Um pouquinho de amarelo com o marrom para poder puxar mais parte daqui de baixo. Eu posso puxar um pouquinho do marrom puro também. Pra dar uns retoquezinhos aqui, ou a ideia de terra. Pronto, as últimas partezinhas aqui não é o pincel, assim, é o pincel redondo. A bordinha aqui, uma tonalidade do verde um pouquinho mais escura. Separar um pouquinho aqui. O início do chão e a graminha. Do outro lado aqui também eu vou aplicar aqui embaixo. Pincelada em pé, que a gente tinha falado logo no início do primeiro vídeo. Posso trabalhar aqui, ó, perfeitamente alguns pontinhos de grama. Procurar gerar um contraste, né? Nessa área que eu vou fazer essas pequenas aplicações de grama. Fazer o contraste como? Vou procurar as áreas que estejam um pouquinho mais claras para poder dar o efeito da grama. Se eu for trabalhar esse efeito de grama em uma área que está escura, ela não vai sobressair. Como eu disse, não precisa estar nadando em água o pincel. Se você já tiver uma quantidade de tinta que a área já tiver mais seca, já facilita também. Tem essa pegada aí. Agora a gente vai trabalhar a paredinha ali. Acho que aí o pincel quadrado, acho que vai ser melhor. Um pouquinho de preto e de água. A gente vai ter aqui embaixo.
papel não está esticado, que no caso eu não esperava que fosse utilizar muita água, então não estirei o papel. Algumas partes estão fazendo ondulações. Estou dando só uns toquezinhos aqui de preto para indicar umas áreas de sombra. E no caso da árvore aqui, é para essa que estou usando esses retoquezinhos de preto, eu estou botando isso sempre na parte que eu considero a parte baixa da árvore. Pronto, aqui já foi. Agora fazer a paredinha aqui de tijolo. Fazer a mesma pegada que eu fiz com o solo. Fazer um toquezinho de amarelo. Espalhar um pouquinho a tinta e esperar secar. O efeito aí ficar como eu quero. E aí a gente foi trabalhando, né? A primeira etapa que foi as misturas, os pincéis, melhor dizendo. A segunda etapa são as cores mais vivas e depois aplicando água para dar um efeito de degradê. A gente teve a mistura das cores direta no papel. Eu falei sobre o godê, que a mistura no godê altera um pouquinho a tonalidade. E aqui é um pouquinho de uma aplicação de tudo que a gente mexeu. Então a parte inicial a se trabalhar para os exercícios vai ser isso, os efeitos de textura que dá para se fazer com o pincel. Depois dos efeitos de textura, o uso das cores. E como dá para fazer uma pinturazinha básica. Tava tentando só deitar o pincel para ver, mas não vai funcionar muito bem. Então eu tenho que realmente esticar a pincelada aqui até um certo ponto. A ideia aqui é fazer como se fosse uma parede de tijolos. Tem que deixar o pincel mais em pé, na verdade. Estou trabalhando com ele deitado, mas ele está estourando muito o tamanho da pincelada. Existem diversas técnicas para se trabalhar em aquarela. Como eu mexo muito com nanquim, as técnicas que eu vejo e que eu vi de aquarela associada a nanquim não é tão artística ou tão manchada. As técnicas são adaptação maior. Aí eu acho interessante você ver o que é que te deixa à vontade para trabalhar. Se é arriscar fazer tudo mais aguado, mais manchado, se é fazer a pintura um pouquinho mais solta, mais seca, eu acho que isso daí influencia bastante para o que você quiser como resultado final.
Agora uma última partezinha aqui, mexendo com azul. Puxar aqui do azul. Tentar pegar direto mais da tinta. A ideia era aplicar uma sombra aqui do tijolo, mas o pincel aqui está abrindo muito. O pincel está abrindo muito. O pincel já está na hora de se aposentar. Bem, como eu tinha falado logo no início, isso aqui é um estudo. Tem cerca de 3 anos que eu não mexo com aquarela. Queria ver aqui como ia fazer o trabalho numa pegada mais artística. Não fiquei com ódio supremo, nem com vontade de tocar fogo em tudo. Então, a evolução tá legal. Depois eu vou ver se eu consigo fazer alguns vídeos com as técnicas que eu tenho um pouquinho mais de domínio, para poder mostrar aqui. A gente vê os resultados que a gente tem. Talvez eu veja até por esses dias mesmo. Pegar a folha ali, vou cortar, esticar direitinho, para poder trazer o vídeo aí interessante. Aí a ideia dessa finalização que estou fazendo aqui é como se fosse a sombra do tijolinho. Porque a tonalidade azul, quando a gente tem uma imagem de dia, que tem a sombra do céu na imagem, a tendência é que a sombra do céu não, a luz do céu na imagem, a tendência é que as sombras, principalmente as sombras projetadas, fiquem com um leve tom azulado. Se você parar aí qualquer dia, o horário de meio-dia, meio-dia e meia, 1 da tarde, e você olhar as sombras no chão, nas paredes, você vai reparar que ela sempre tem um tom azulado. E isso se dá pelo reflexo do céu. Toda sombra projetada, quando você está em um ambiente aberto, ela fica com um tom azulado. Isso se dá pela iluminação do céu. Então, para poder dar um efeito que ficasse interessante, eu quis aplicar essa sombra aqui embaixo. Só que, infelizmente, esse pincel ele está abrindo muito. Abrindo, que eu diga, quando a gente vai dar a pincelada, ele puxa uma perninha para o lado e a linha que era para ficar fininha fica absurdamente grossa.
o efeito não fica correto. Mas enfim, deu para trabalhar aqui as pinceladas. Agora dá só um retoque aqui. Esse granulado aqui que não deixou nem um pouquinho legal. De água limpa aqui para estourar um pouquinho em alguns lugares. Aqui eu fiz o que? Eu peguei a tinta um pouquinho mais seca que tinha aqui no godê do azul e desses retoques para deixar um pouquinho recortado. E as áreas que eu não queria que ficasse recortado, eu estou misturando mais água pura no caso, para gerar um efeito tipo um gradiente. E a gente aí tem essa mini paisagem aí que a gente fez utilizando as cores que foi trabalhado aqui no desenho. Desde o preto, amarelo, verde, cada uma das cores que eu usei deu para fazer essa mini paisagem aí. Então, o que é que aí fica para poder se treinar? Como a gente fez inicialmente, algumas texturas com pincel, que é o primeiro vídeo. Dessas texturas você pode trabalhar, tentar fazer alguns efeitos de flores, de folhas. Dá para fazer construções simples, como alguns tipos de peixe. Meu peixe ficou parecendo um girino gigante aqui, mas está valendo. Tentar fazer o pinguim. O pinguim eu só me arrependi o pé que eu usei o pincel grande. Era para ter usado o pincel menorzinho. E tudo isso aqui foi feito direto na mancha, tá? Não fiz nenhum esboço, não. Foi feito direto na mancha. Nesse segundo vídeo a gente trabalhou com deixando as tintas, as cores mais claras, né? Fazendo os batimentos das cores. Onde você começa com a cor um pouquinho mais seca. Você pega a cor mais seca, mistura com um pouquinho de água, começa a passar. Depois pode usar outro pincel, ou você limpa o pincel primeiro, pega a água limpa e espalha, que aí vai dar esse efeito meio de gradiente, certo? A segunda etapa é a mistura das cores, né? O amarelo, azul e vermelho. Se você fizer a mistura das cores direto no papel, você vai ter uma tonalidade um pouquinho diferente em relação se você fizer a mistura direto no godê, tá? As pinturas que eu fiz aqui, o efeitozinho aqui dessa paisagem, as misturas eu fiz diretamente no papel, eu não fiz no godê, tá? A única mistura que eu fiz no godê foi um pouquinho do verde mais escuro para dar os efeitos da grama. Todo o restante foi diretamente no pincel. Então, dessa forma, a gente vai começando a treinar até ver os resultados que a gente consegue ter. Não trabalhe, não tente trabalhar paisagem assim numa folha inteira, tá? Qual é a recomendação que eu dou? Divide a folha em 6 pedaços. E em cada pedaço você faz um treino diferente, como a gente fez aqui no vídeo. Cada pedaço eu usei para uma coisa diferente. À medida que a gente for avançando e for enriquecendo as técnicas, a gente vai aumentando as áreas e vai trabalhando mais com flexibilidade, tá? No mais, é praticar essas etapas. Se eu conseguir fazer mais vídeo durante a semana, vou postando mais e liberando aí para a galera poder assistir e treinar também. Bem, é isso aí. Até a próxima.